Nós falaremos sobre a superioridade de Cristo na revelação de Deus. Está dentro do prólogo da epístola, que são os 4 primeiros versículos da epístola. Só que eu quero começar com uma pergunta, eu quero começar escutando os irmãos e a resposta que os irmãos darão a essa pergunta. Qual a necessidade de falar da supremacia de Cristo na revelação de Deus? Por que é importante que Cristo seja, ou melhor, por que o autor aos Hebreus vai tratar tão profundamente essa ideia de Cristo ser a supremacia da revelação de Deus? Quando Paulo, a gente decidiu que era Paulo, quando Paulo escreveu que era para a igreja em Jerusalém, ele escreve para uma igreja que quer voltar ao judaísmo, que quer voltar às práticas antigas dos judeus. E eles estavam sendo pressionados para isso, como a gente falou, tanto economicamente, quanto socialmente, quanto pelo Império Romano. Então, muito provavelmente, o autor aos Hebreus vai tratar da supremacia de Cristo para mostrar que voltar ao judaísmo é retrocesso. Voltar a essas práticas antigas é retrocesso, porque agora eles têm o que há de melhor, que é o registro da revelação em Cristo, é o registro de Cristo na revelação e o entendimento de Cristo completo a partir da revelação de Deus. Então hoje nós falaremos de 2 assuntos principais. Pode passar aí, Caio. O abandono da revelação obsoleta e ultrapassada. E eu quero trabalhar essa ideia não olhando para o judaísmo em si, mas falando do judaísmo, mas trazendo para a nossa realidade também. E como de muitos modos nós somos tentados a voltar a essa revelação ultrapassada, e de muitos modos nós incentivamos esses modos de revelação ultrapassada, esses modos de conhecer a Deus que são obsoletos, ultrapassados, retrógrados. E falar então da revelação melhor e perfeita de Deus. Como conhecer a Deus melhor. Como conhecer a Deus perfeitamente. Esses são os 2 assuntos da aula. Quero trazer a passagem que nós trabalharemos. É Hebreus 1 e o começo do versículo 2, que diz assim para a gente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A primeira coisa que eu quero destacar é: Deus fala. Deus fala. Se você está vendo o slide, você está vendo aí que eu grifei havendo Deus falado. Deus sempre, isso é importante, Deus sempre falou. E Deus escolheu se relacionar com o homem. A gente vive num contexto em que, apesar das pessoas se declararem crentes em Deus e que de fato conhecem a Deus e dizerem: não, Deus é meu amigo, Deus é meu Deus, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus. A gente vive num mundo deísta, ou seja, a pessoa até acredita que Deus criou o universo. Só que ela não acredita que Deus se relaciona diretamente com o universo. A pessoa acredita que Deus criou as coisas, mas ela não acredita que Deus fala com a gente ainda hoje. Isso é uma visão muito comum dos nossos dias. A pessoa olhar e falar assim: olha, eu tenho fé, mas é eu e Deus me deu só habilidade, só me deu saúde e já me importa. Ele não faz mais nada do que só capacitar, nos dar as oportunidades. Isso é uma visão do quê? De um Deus que deu. Então a visão deísta de mundo é um Deus que cria o homem, cria o universo, mas que não se relaciona com a humanidade. Isso vai contra o que Hebreus ensina. Porque Hebreus está deixando bem claro que Deus sempre falou, que Deus sempre se relacionou. Então você escuta essas frases aqui: a espiritualidade está na natureza, não em cerimônias religiosas. Você pode mudar assim, eu não vou para a igreja porque
Deus está aqui, olha só os animais, como são lindos. Estou me conectando com a natureza. Estou reconectando com as energias aqui. Deus fala através dessas coisas. Isso é uma visão deísta do mundo. Ou a outra, acredito em Deus. E essa é muito comum. Eu acredito em Deus, mas eu não pratico religião nenhuma. Eu sigo a Deus, eu temo a Deus, mas eu não acredito em religião nenhuma. Por que ele não acredita? Você já parou para pensar por que as pessoas falam isso? Por que as pessoas falam? Você já parou para se perguntar por que a pessoa acredita em Deus, mas não pratica religião nenhuma? Porque ele não lê a Bíblia, mas por que ele não lê a Bíblia? Será que ele consegue sair do pensamento dele? Viver a vida do jeito dele. Mas por que ele quer viver a vida do jeito dele e não ler a Bíblia? Porque ele não tem compromisso com Deus. Mas por que ele não quer ter compromisso com Deus? E por que ele não quer ser controlado por Deus? Não quer obedecer? Por que ele não quer obedecer? Mas por que ele não quer mudar de vida? Ele não crê na supremacia de Deus. Ele até crê num Deus supremo. Mas por que ele não vive essa vida do Deus supremo? Porque sem o coração transformado, ele não quer escutar a voz do Deus que ele cria, do Deus que ele crê. As pessoas não fazem tudo isso que a gente fez porque elas acham que Deus não fala. E que Deus já falou o que tinha para falar. E que Deus fala através da criação. Por isso que ela vai buscar a fonte da religiosidade dela naquilo que ela acha aonde Deus está falando. As pessoas vão aonde elas acham que Deus está falando. Por que tem tanta gente em igreja que é ruim, mas a pessoa está lá ainda? Porque ela acha que lá Deus está falando. As pessoas, elas vão aonde Deus fala, e onde elas acham que Deus fala, na realidade. Não querem negar, mas se você pedir para alguém, por exemplo, que acha que a religião dele é onde Deus fala, e falar para a pessoa assim, fica um mês sem usar o celular, que você vai passar por um banho espiritual e depois você volta aí, você sai de tudo, fica um mês isolado, você vai passar por um banho espiritual. Ele faz. Porque todo mundo tem uma religião. Não existe pessoa que é ateia. Não existe. Ela crê em alguma coisa. Ela pode falar, o papagaio também fala. A questão é que ela falar que é ateu não tira o fato dela ter um Deus no coração. Pode não ser um Deus transcendente, que ele quer o supremo, mas ele pode colocar a fé dele na ciência, na família, nele mesmo. É um Deus. E ele vive de acordo com essa religião, um sistema político. Tem um livro muito bom que eu esqueci o nome, é um livro amarelo. O autor tem um nome que fala, ele mostra como que o sistema político, ele se alimenta de uma visão religiosa. Ou seja, as visões políticas, elas não são simples visões políticas, elas são visões religiosas do mundo. Que tem um Deus, tem um Messias, tem o Satanás dela e como que os seguidores têm que viver para cumprir exatamente aí Ou seja, ninguém é puro ateu, não existe puro ateu, até porque a Bíblia diz, Calvino nos ensina, a partir da leitura das Escrituras, que há um senso de divindade no homem. Isso é uma matéria discutida aos séculos. Desde sempre o homem discute isso. E já é claro que há um senso de divindade. O homem sabe que tem alguma coisa maior que ele. Pode ser a família, pode ser ele pode criar um senso de patriotismo tal, que a nação é a coisa mais importante, que ele mesmo, o legado dele é a coisa mais importante. Mas ninguém é puramente ateu. Todo mundo acredita em alguma coisa. Dito isso, a pessoa, então, de acordo com Deus que ela criou, ela vai querer escutar aquilo que esse Deus tem para falar. E ela começa a procurar nessas fontes a voz de Deus.
Então, por exemplo, você pega alguém que não é crente e fala assim, olha, eu converso com Deus. Aí você pergunta para a pessoa, como que você conversa com Deus? Aí ele fala, não, às vezes Deus fala comigo, os sinais aí que aparecem. Às vezes eu estou trabalhando e eu escuto uma voz e eu sei que é Deus falando. Às vezes eu estou passando e alguma coisa acontece e eu sei que foi Deus que... Ela começa a acreditar que essas coisas do mundo são Deus falando. Por quê? Porque Deus é o criador do mundo, mas Deus não se relaciona diretamente com o mundo. Ele só criou, então Deus fala. E o homem sabe que Deus fala. Por isso que o homem busca o fato de Deus falar, ele é algo fundamental para a fé das pessoas. E para a nossa fé também é algo fundamental. Porque o Rivaldo citou, por exemplo, um caso. Olha, por que você vem à igreja? Para ouvir a pregação do Evangelho, acima de tudo. Porque é Deus falando. Por que você lê a Bíblia? Porque é Deus falando. Por que você procura meios para ouvir Deus falar? Porque a nossa fé depende de Deus falar. Tanto que Paulo vai dizer aos romanos que a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. Então Deus falar é fundamental para a fé, a nossa fé e para a fé de qualquer pessoa. Todas as pessoas têm fé em alguma coisa. E é importante que essa divindade que elas criaram fale com elas de algum modo. Seja pela natureza, seja pelas nuvens, seja pela mão da pessoa, seja pela revista do horóscopo. De algum modo tem que falar para que a vida dela possa ter direcionamento. E ela fica esperando essa revelação para ter esse direcionamento. Então, quero trazer algumas lições rápidas aqui sobre essa ideia do Deus falar. Que o nosso Deus é um Deus que decidiu se relacionar com o homem e falar com ele. Então a gente precisa apresentar aos homens o que Deus tem falado de fato. Você sabe o que Deus falou de verdade e o que é só invenção da cabeça da pessoa. Mas as pessoas não sabem o que é de fato o que Deus tem falado e o que é coisa da cabeça dela. E a gente às vezes delega a própria pessoa escutar a voz que ela não consegue escutar. A gente fala, olha, vai ler a Bíblia. Ela não tem capacidade de ouvir Deus. Porque o coração dela ainda não foi transformado. Mas a gente já teve o coração transformado. A gente já foi libertado pela verdade. E a gente precisa falar a verdade às pessoas. Deus nos chamou para isso, para falarmos, sermos a boca dele no mundo. É interessante porque todas as vezes que você fala do Evangelho, Deus fala através de você. Mais do que... Você não está falando só coisa com coisa. Assim, ó, não, vou te contar um negócio. Não, é o próprio Deus usando você e mais, falando através de você. Então é fundamental que preguemos o Evangelho, que falemos do Evangelho às pessoas. E a segunda lição aí é que Deus fala e continua falando nos nossos dias. E cabe a nós escutarmos o que Ele fala no local correto. A gente sabe que Deus fala. O problema é que a gente, muitas das vezes, procura ouvir no lugar errado. E a gente busca coisas onde Deus não fala mais, achando que Deus está falando lá. E um cuidado que a gente precisa ter nos nossos dias é: não seja um deísta praticante, achando que Deus não fala mais com você. A gente, nos momentos de angústia, começa a ficar blasfemando contra Deus. Isso todo mundo faz aqui. Fala, não, Deus não me ama mais. Deus não fala mais comigo. Acabou de virar deísta aí na prática. Não quero mais falar com Deus, que Ele está de mal de mim, eu também estou de mal dele. Cuidado. Cuidado com essas práticas, porque elas são, além de pecado, elas fazem muito mal para a sua vida, de modo geral. Tanto espiritual, às vezes física. Quantas pessoas não abdicaram da própria vida
por besteira. Eu lembro do caso lá do cidadão que matou, suicídio coletivo lá, dizendo que era de Deus a coisa. Aí ele promoveu um suicídio coletivo lá nos Estados Unidos. Só ele não morreu, o resto tomou lá a bebida e morreu. A pessoa se matou achando que era Deus falando. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Olha o poder que tem o falar de Deus. E é por isso que quando abrimos a boca para falar do Evangelho, esse poder nos acompanha. E nós somos verdadeiramente cheios desse poder, porque esse poder habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Continuando então, quero falar sobre a antiga revelação. E continuando no versículo 1, havendo Deus falado muitas vezes. E a pergunta é, quantas vezes Deus falou? Você já parou para pensar quantas vezes Deus falou? Inúmeras vezes. E ele fala de modo direto todas as vezes que foram necessárias. Todas as vezes. Todas as vezes que o povo dele precisou, Deus falou. Olha, preciso de direção aqui do que eu vou fazer. Deus aparecia e falava, faz isso, isso, isso. Olha, Isaac, você vai lá e faz tal coisa e volta. Olha, Jacó, você vai lá, fica o tempo lá, depois você vai voltar. Ó, teus descendentes vão para o Egito, vai passar 400 anos lá, Abraão, mas depois vocês vão voltar. Ó, Moisés, eu sou o Deus, vai lá e fala com o povo. Fala isso, isso e isso para o faraó. Faz tal. Todas as vezes que Deus precisou falar, ele falou. Todas as vezes que o povo de Deus precisava escutar Deus, Deus falou. Desde a criação até os últimos dias. Isso traz lições importantes para as nossas vidas. E a primeira é que Deus sempre cuidou e falou com o seu povo. A ideia que a gente tem no momento de angústia, de achar que Deus não fala, é pecaminosa. E é blasfêmia contra o cuidado de Deus. Porque o Deus zeloso, o Deus cuidador, é o Deus que fala. E é o Deus que cuida. E é o Deus que não deixa ninguém desamparado. Ah, mas eu estou sofrendo, estou desamparado. Você não está desamparado. Você está sofrendo porque Deus quer que você sofra. Tem algum motivo especial. Nada acontece por acaso. E o povo nunca foi abandonado por Deus. Nem antigamente, nem hoje. Deus sempre é o pastor cuidadoso, que fala, instrui e exorta o seu povo. A questão é que muitas vezes nós procuramos os lugares errados. E nós queremos ouvir onde Deus não fala mais. E ficamos querendo que Deus fale onde Ele não fala mais. Ao invés de buscar onde Deus fala. Havendo Deus falado de muitas vezes, a Bíblia também diz que Deus falou de muitas maneiras. E Deus decidiu se revelar de muitos modos, respeitando a progressão da revelação. Lembra, Deus não apresenta tudo logo de cara. Ele vai apresentando aos poucos. Então hoje a gente tem tudo revelado. Mas você pensa em Adão e Eva lá, quando receberam que o filho deles pisaria na cabeça da serpente, e a serpente morderia o calcanhar deles. Não tinha condições deles conhecerem tudo que nós já sabemos. Eles tinham fé de que alguém venceria, mas eles não tinham a história completa como nós temos. E respeitando isso, Deus então decide se revelar de modo progressivo e de muitos modos, para que as pessoas consigam entendê-lo dentro da revelação que Ele quer trazer e dentro da mensagem que Ele quer trazer. Então, alguns desses modos estão aí. Criação é o meio de revelação. Teofania, que é Deus aparecendo. Anjos e mensageiros. Sonhos e visões. Profetas. Milagres e sinais. Pactos. Símbolos e tipos. Nomes e títulos. Então, quando Deus aparece para Moisés e fala assim, eu sou o que sou.
Ele não está só dando o RG, ele está revelando quem ele é. Ele está dizendo, olha, eu não sou o que era, nem eu sou o que sou. O Deus eterno. Quando o salmista chama ele de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele não está passando só um apelido de Deus para você. Ele está comunicando que o Deus a quem você serve é o Deus que tem todo o poder. Então, esses modos são modos de revelação, em que Deus se revela às pessoas antigamente. Então, Deus falou de muitas maneiras, porque apesar do conteúdo ser perfeito, a maneira de revelação ainda era imperfeita. Dá para entender a diferença? A mensagem transmitida é perfeita, mas o meio pelo qual a mensagem é transmitida é imperfeito. O modo da revelação não era o perfeito ainda, mas a mensagem transmitida. Por isso que a gente não olha para o Antigo Testamento e fala que o Antigo Testamento não serve para nada. Não, é palavra de Deus, atual, perfeita, inerrante. Porque a revelação é perfeita, mas o meio da revelação nem tanto. Tudo isso, meios ultrapassados de revelação. Certo? Porque a maneira perfeita vai ser Cristo. Aí daqui a pouco eu falo da maneira perfeita. Esse é o meio ultrapassado. Todo mundo concorda, então, que esses muitos modos aqui são ultrapassados de revelação? Então, gente, esses meios, cuidado. Cuidado para não buscar no que já é ultrapassado. Cuidado para não buscar Deus falando naquilo que é ultrapassado. Ah, Deus não fala assim? Pode até falar. O problema é que tem gente que ao invés de viver talvez uma experiência única de vida, quer viver isso o tempo todo e Deus não fala mais assim. Não o meio ordinário pelo qual ele fala.